Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 21. Sejam muito bem-vindos ao canal Filosofia Capital. Pessoal, se inscrevam e deixem o like. Galera, é o seguinte, hoje nós tivemos, uma queda aqui no nosso juros, tá? A bolsa ela está subindo e o dólar ele está caindo, né, pessoal? Primeiro, nós temos que entender um pouco mais do cenário global, né, galera? Então, o petróleo ele ficou meio que sem direção, flat, tá? Uma ponta, o petróleo, né, bruto estava meio negativo, né? E o Brent estava um pouco positivo. Agora tá 0,06, né? O petróleo bruto e o Brent que tá 0,49 de alta, né, galera? Então tá numa leve alta aqui, se nós formos levar em consideração o que ele tem andado, tá? O fato é que, né, a economia americana, pessoal, né, ela começou a ficar um pouquinho melhor, né? Se nós formos a ver agora, inclusive os índices eles estão performando um pouco mais na alta, né, galera? Porque a guerra ela meio que desaqueceu, né? Então agora tá uma guerra um pouquinho mais econômica, né, galera, do que propriamente Estados Unidos e Irã se atacando, tá, galera? Então a gente tem aqui também ouro, prata e cobre na alta, né? Ouro e prata em 2% mais ou menos de alta ou mais, né? E o cobre 1,60, tá? O aço 0,90, tá? E o nosso minério de ferro ficou flat, tá? Tá agora 0,07. Então, galera, dado isso, né, nós podemos vir aqui olhar para os nossos juros, né? Inclusive, galera, tem algo em comum aqui que aconteceu, né? Que a curva aqui do DAP, que seria o juros real, já estava precificando uma queda mais forte. Os vértices aqui, galera, eles já estavam com 0,5%, 1% de queda, tá? E o nosso juros nominal, que seria o DI FUT, né? Os DIs eles estavam, que é a ponta mais pesada, tá? É a ponta com certeza com o maior volume, né? Tava já 0,40, 0,50, 0,30, todos estavam performando para queda, tá, galera? E performaram para queda, né, galera? Então, pessoal, dado isso, né, a nossa bolsa ela estava com um cenário altista, tá, pessoal? Então nós começamos aqui, né, galera? Nós começamos aqui, olha só, a gente tem o POC de ontem, né? Tá nessa região e o ajuste, tá, galera? O que aconteceu? Nós já abrimos quepado, né? Com 0,5% já de alta, tá, galera? Chegamos quase a 1%, né? Aqui mais ou menos 2 minutos de mercado e nós voltamos aqui e interagimos com o ajuste. Eu considero isso aqui uma interação com o ajuste porque, né, galera, a gente, se nós formos olhar aqui, tá, tem mais ou menos uma frequência aqui, né? Então daqui para cá nós temos uma frequência, tá, galera? Então esta uma frequência, pessoal, para mim isso aqui é um toque, tá? Para vir para onde? Para essa maior liquidez aqui que o mercado ele construiu, né? Então nessa primeira aqui meia hora a gente tem esse alvo aqui nesta liquidez, né, galera? E depois na abertura do mercado à vista, tá? E a abertura do mercado americano, galera. A abertura do mercado à vista, nós tivemos aqui alta, né, galera? Então nós temos aqui, tá, pessoal? Nosso índices, né? Índices setoriais e aqui as ações, simplesmente todas na alta. As 20 ações de maior valor aqui tá quase 80% do nosso à vista, tá? Que é o Ibovespa, né? Então, carregando literalmente, né? O setor bancário também tá com força, né? A Vale a Petro tá um pouquinho mais flat agora, tá? Mas tudo na alta, né, galera? Então, aqui um macro S&P, né? Então tava numa alta de 0,50, 0,40, né? 0,30, tudo na alta, né, galera? Então, o que nós deveríamos comprar aqui é gatilhos de compra, tá, pessoal? Então, nessa movimentação aqui, ainda mais porque nós temos, tá?
nós temos aqui o 0,50, né? Então, e aqui 1%. Então, as próprias ações aqui, elas já estavam performando em 2%, 1%, tá, galera? Isso aqui é muito interessante, é vislumbrar, tá? Para mim, isso aqui tinham esses dois gatilhos de compra aqui para vir desafiar essa máxima, tá? Inclusive aqui a abertura de mercado, né? Então, trader que comprou aqui, tá? Então já teríamos uma possível parcial, né? Aqui no na abertura de mercado, tá, galera? Que às vezes é o POC, tá? Nós só vamos saber no final do pregão, né? Igual como ontem aconteceu, né? Então o POC, a gente tem a maior liquidez ontem, que é o POC abertura, e uma liquidez concentrada, né, de alguns nós de liquidez, tá? Então isso aqui faz uma região de interesse, tá? E aqui embaixo a gente tem um POC mensal, tá? Então essa movimentação ela foi melhorada, né? Performou ainda um pouco mais para alta, porque a abertura do mercado americano, galera, o gringo ele comprou o nosso EWZ, né? Então agora, por exemplo, nós estamos 2,80, tá? 2,84 de alta no EWZ, agora do 1,24, né, galera? Então ele só realmente tocou aqui na abertura, né, do nosso mercado, que eu tenho algumas marcações, tá? E tracionou para cima, né, galera? Mas hoje a macro ela tá boa para as bolsas, né, galera? De forma geral, porque o mercado ele tá riscão, tá, pessoal? Então hoje a queda dos nossos juros, né, fez essa movimentação de alta aqui, propiciando uma alta até de 1,70, né? Então alta consolidada, tá, galera? Mas de fato, galera, os gringos eles começaram, né? Então o estrangeiro começou a tracionar a liquidez pro alto, tá, pessoal? Então, aqui, né? Então, se nós formos ver aqui, a gente tem a abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano chegou a 1,5, né? Esqueci o nosso índice aqui de volatilidade, né, galera? Então, índice de volatilidade de meia hora, de uma hora, aliás. Então a gente tem uma hora aqui, da primeira uma hora, da segunda e mais lá em cima da terceira uma hora, né? Que ele calcula aqui nesses pregões, tá, pessoal? Então nós calculamos aqui, puxado 90 pregões, não quero, eu quero de 22 pregões, tá? Então ele vai aqui, calcula, mas não muda muita coisa, tá, galera? Então ele vai fazer esse cálculo aqui, né, galera? Então, aqui tá aqui o índice, né, pessoal? Então essa movimentação aqui, aliás, esse cálculo aqui, né, dada as movimentações da primeira uma hora, segunda uma hora, terceira uma hora dos pregões passados, tá? Então dos 22 pregões passados. Então, pessoal, e inclusive a amplitude média diária também, né? Aqui, ó, nossa amplitude média diária, tá? Então, hoje, com a macro, né, para alta, a gente um escorregão para cá seria uma excelente compra, né, pessoal? Mas a gente só teve, no meu entendimento, tá? Compras aqui, tá? A gente só teve um pouquinho mais de compra aqui para nossa bolsa, porque olha só, galera, tudo na alta, né, pessoal? Então não tem muito que se fazer, né? Então é esperar algum gatilho na compra, né? Esses famosos pullback, a gente tem as nossas médias, ele não estava conseguindo perder essa média, né? E já vinha para romper a máxima, né, galera? Então basicamente é isso para o nosso mini índice, tá? Pessoal, dólar futuro, já para o dólar futuro, galera, a gente viu a queda, porque o nosso Forex, né? Se nós formos olhar aqui o nosso Forex, a nossa carteira aqui, o portfólio, né? O real perante as outras moedas, ele ganhou, né, galera? Então, em momento algum, tá? Isso aqui ficou positivo. Todas as moedas elas ficaram realmente perdendo pro real, né? Isso aqui também passa pelo dólar, tá, galera? Então nós temos aqui
a abertura, né, em gap já, porque gap de 0,5%, ou seja, mais de 25 pontos, né, a diferença aqui para o fechamento, né, do dia anterior. Então a gente tem aqui o ajuste e o POC, né, a nossa Petax futura de ontem, né, e o D mais um que seria a Petax de ontem também, a Petax de ontem, mas é o D mais um, né? Hoje nós já temos o D0, que seria essa Petax oficial de hoje, tá, galera? Então, é assim, tá? Petax mais um, tá? E Petax mais 2, né? Então, Petax menos 2, tá? E Petax menos 1, né? Ou seja, amanhã, depois de amanhã, ontem e anteontem, né, galera? Então, a gente tem que entender um pouquinho mais essa linguagem, uma linguagem ali um pouco mais técnica, né? De tesouraria. Então, galera, inclusive a gente tem taxa máxima de câmbio, taxa mínima de câmbio e parâmetro de abertura aqui, tá, galera? O fato é que o mercado nós já começamos abaixo do 200, né, pessoal? Então, esse aqui, 200 está aqui, né, galera? Então, para mim, a melhor venda seria aqui no 200, tá, galera? E de forma geral, ele ficou fazendo uma movimentação aqui, ó, ele passou pelo nosso o D mais um, né? E isso aqui para mim é um gatilho de compra, tá, galera? Então ele ficou aqui não conseguindo perder e o alvo já seria o 200, tá? Então para soltar aqui no 200. Mas, né, teríamos que esperar a primeira Petax do dia. Então ele criou uma liquidez aqui, tá? Cria-se uma primeira liquidez e deixou um pouco no meio, né, galera? Quando ele deixa assim um pouco no meio, ele deixa um pouquinho mais embaixo, mas está aqui no meio, tá, galera? Não tá com uma diferença tão grande. O que é interessante, esperar a segunda Petax, tá? Porque isso é isso aqui que vai dizer se uma está compradora ou vendedora, né? Quando nós temos a primeira liquidez, nós não temos uma referência, tá, para hoje, a não ser essa Petax aqui, que está bem perto também uma da outra, da primeira Petax futura do dia, né? A Petax oficial de ontem, tá? Mas de forma geral é melhor esperar sim a segunda Petax, né? Para nós entendermos mais ou menos o que o câmbio ele quer fazer, né? Então, se nós formos olhar aqui, nós erramos 5 pontos, né? Que é a distância desta Petax, que é o estudo sugerido que ocorre meio-dia, para esta Petax aqui, que é o esporte do dia, esta Petax aqui, né? Então, no casado está de 10 pontos e meio, ou seja, a diferença do preço futuro do preço à vista, tá, galera? Então a gente viu aqui que não teve uma movimentação interessante, inclusive da terceira para a quarta Petax, né? Que isso aqui que deixou ficar com uma diferença de 5 pontos, né? Porque se fosse 5, 7,5 ou 4, 3 aqui, a gente ia performar um pouquinho melhor, né? Essa diferença aqui ia cair para mais ou menos 2 pontos, 3, 1 ponto, né? Então, pessoal, a gente tem aqui, né, a nossa média contratual, né? Inclusive o preço futuro não conseguiu chegar perto, né? Então nós não fechamos a simetria se nós levarmos em consideração o preço futuro, mas nós tocamos no spot do dia, né, galera? Inclusive isso aqui é um gatilho de venda, né? Porque ele está aqui por baixo, toca e é recusado, né, galera? Então essa aqui é um gatilho de venda, né, galera? O qual que nós poderíamos levar para a quarta Petax, né? Mas ele já tá aqui, né, galera? Então meio que os players não estão tão crentes assim que talvez o dólar ele não caia tanto, né, pessoal? Porque ele fechou a simetria, então ele pode muito bem lateralizar. Mas eu acho que de forma geral ele vai parar aqui no preço futuro, né, galera? Porque a gente tem uma tendência de baixa agora para o dólar, que está de 0,87, né? Então o dólar ele realmente, inclusive, fez a Petax escadinha, né? Então, uma abaixo da outra, tá? E que isso aqui significa? Que provavelmente, tá? Não tem uma tendência tão forte assim, de mais de 1%. Mas que o dólar, ele tem uma probabilidade alta de fechar perto da mínima de mercado, tá, galera?
para mim hoje o dólar ele fecha abaixo do preço desse preço futuro, né? Ou perto aqui do nosso preço à vista, tá, pessoal? Mas durante o pregão, né, galera, nós tivemos sim operações interessantes que no qual nós temos do segundo preço futuro para o preço à vista, tá? E aqui cabe uma compra, acho que cabe sim para trazer aqui para o preço futuro de novo, né? Que nós temos esse aqui é uma operação interessante e para mim é se não uma das mais fáceis de se nós formos levar em consideração o movimento, tá, da cotação, porque do preço futuro nós chegamos aqui no preço à vista, tá? E do preço à vista podemos vir aqui para o preço futuro, desde que nós tenhamos os gatilhos, né, galera? Então, essa movimentação aqui ela é conhecida como, pode ser spread bancário, mas é uma arbitragem interbancária, né, galera? Então a gente tem essa movimentação aqui que nós saímos do preço futuro e vamos para o preço à vista, que é a terceira Petax, tá? E aqui fecha-se a simetria, né, galera? Então, basicamente é isso que aconteceu no nosso câmbio, né, galera? Devido também aos juros, né? A piora dos juros, isso aqui melhora para o nosso real performar de forma boa, né? De forma boa, levando em consideração a economia do Brasil, né? E a nossa taxa externa, que é o DXY, né, ficou flat, tá? Mas estava um pouquinho mais em queda na abertura de mercado. Tava 0,20, 0,10 de queda. Isso aqui ajudou mais também o nosso câmbio a performar para queda, tá, galera? O dólar ele realmente arrefecer perante o real. Então, galera, basicamente é isso, pessoal. Se vocês têm dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Um excelente final de semana a todos. Até mais, pessoal. Valeu!